Queridos irmãos, esse trabalho que realizamos em nome da Associação Espírita Paz e Luz, que é o nosso lar espírita e o nosso Porto Seguro, é dirigido aos nossos trabalhadores, nossos estudantes e a todos que pudermos alcançar com o compartilhamento virtual. Nosso tema de hoje é laços familiares colocados à prova. Assim, convidamos a todos para iniciarmos o trabalho com uma prece, elevando nosso pensamento a Deus e serenando nosso coração para receber e emitir boas vibrações. Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e guia, rogamos que nossas percepções se clareiem para que possamos perceber a finalidade dos teus desígnios. Pedimos força, perseverança e coragem e que a nossa fé fique cada vez mais forte nas provações pelas quais agradecemos e nos resignamos, pois sabemos da justeza e benevolência que tens para com todos os teus filhos. Rogamos misericórdias para os que estão desencarnando neste momento e desejamos que todos, doentes, desencarnados e seus familiares, sejam amparados e acolhidos pelos amigos espirituais que tanto nos ajudam, podendo nós também nos tornarmos instrumento do bem em prol do nosso próximo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, e que assim seja. O isolamento das famílias em casa, imposto pela pandemia, obrigou que todos nós redescobríssemos as novas formas de nos relacionar e conviver uns com os outros. Tudo ficou mais intenso e desafiador, e muitos de nós não conseguiram vencer esta provação. Os resultados vemos agora, quase 2 anos depois do início do isolamento, nas notícias de violência contra mulheres e crianças, que muitas vezes redundaram em infanticídio e feminicídio, destroçando e desagregando famílias inteiras, deixando pais desesperados e filhos órfãos. Todos nós sabemos que a família ideal tem como função primeira a de proteção dos seus membros, principalmente apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, sendo uma barreira defensiva contra agressões externas, ajudando a manter a saúde física e mental do indivíduo. Entender o real significado desse laço nunca foi tão necessário. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância e a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. O agrupamento familiar é uma célula da sociedade onde fica mais fácil para o sujeito exercitar suas virtudes e purgar suas dificuldades. Essa família ideal, nós sabemos, é quase uma utopia. Chega a ser natural uma família repleta de conflitos, já que nós vivemos num mundo de aflições, de provações, enfim, onde nos colocaram as nossas escolhas passadas. Assim, esses laços foram submetidos a provas extremas, quando fomos obrigados a conviver estreitamente com nossos familiares, e muitas dessas relações estão em xeque agora, embora a maioria talvez tenha conseguido evoluir para o bem nessas situações. Em muitos casos, porém, a família perdeu totalmente essa função protetiva e acolhedora,
deixando pessoas desamparadas, clamando por socorro e ajuda e pela nossa solidariedade. Algumas questões nos desafiam. Como lidar com o parente difícil, o filho usuário de drogas, o cônjuge violento, agressor? Como contornar conflitos que parecem transbordar no convívio forçado? Como resolver a ameaça da falta de dinheiro, de alimento, tão presente agora? Além destas agruras, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que, quando já está frágil, desconhecendo o amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, o desespero, o ódio, a culpa, as mágoas e a revolta. Costumamos dizer que não escolhemos a família e, mais frequentemente ainda, que não pedimos para nascer. A doutrina espírita vem nos orientar a respeito desse equívoco. Muitas vezes, dependendo do grau do nosso atraso moral, a família nos é imposta atendendo às necessidades dos espíritos nelas reencarnadas. Mas, de uma maneira geral, somos preparados para essa convivência antes de nascermos e aceitamos a tarefa. Emmanuel, em Vida e Sexo, no capítulo 17, nos esclarece. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, chamando a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, prometendo-lhes socorro e oportunidade de elevação e resgate. Depois de instalados na Terra, se anestesiarmos a consciência, expulsando-os da nossa companhia, a pretexto de resguardar o nosso próprio conforto, podemos transformá-los em inimigos recalcados que se entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Como se vê, com estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos que partilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Se levarmos em conta que Deus é infinitamente justo e bom e que nada é fruto do acaso, ou seja, estaremos sempre no lugar certo, vivenciando as experiências que precisamos e com as pessoas adequadas a essa busca, as quais são nossos instrumentos evolutivos, como nós também o somos para elas. Então, por que é tão difícil a convivência em família? Muitas vezes, muito mais do que podemos supor, recebemos nesse grupo familiar desafetos do passado que nos devem perdão ou a quem nós ofendemos, e quanto maior for o comprometimento, mais forte é o laço, haja vista o laço entre mães e filhos. É compreensível, então, que os relacionamentos familiares sejam desarmoniosos, porque cada um de nós pode possuir realidades íntimas bastante próprias e exteriorizar muito dos conflitos e necessidades que ainda carregamos. Mas quando nos empenhamos em sustentar o equilíbrio e o bom senso perante as situações difíceis e desagradáveis, oferecemos nossa ação pacificadora ao grupamento familiar.
Se, entretanto, nos julgarmos no direito de esbravejar e de nos impor ante as naturais divergências de pontos de vistas e opiniões, certamente acabaremos por provocar uma confusão ainda maior. Kardec, na pergunta 852, no Livro dos Espíritos, coloca: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. Podemos perceber que é o nosso estado de humor que mais influencia a nossa maneira de conduzir os naturais problemas do cotidiano, principalmente quando eles ocorrem em nosso lar, independentemente dos conflitos anteriores que possam existir entre alguns familiares. Por mais que pareça simples, aprender a detectar qual o nosso estado de espírito e aprender a lidar com nossas alterações de humor pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida e pode baixar o nível da nossa mania ferrenha de defesa de modo significativo. O mais importante é aceitar o fato de que as alterações de humor são um dado da vida e entendê-las como absolutamente inevitáveis, mas passíveis de controle e educação através da disciplina e fortalecimento da vontade, é reconhecer isso como uma situação que pode ampliar a nossa perspectiva do bem em família. O clima emocional no qual vivemos começa em nós e se reflete na nossa vibração, que, por sua vez, influencia o ambiente do nosso lar, porque se irradia de nós esse sentimento. Se estamos agitados, nervosos, frenéticos e ou frustrados, não podemos esperar que as outras pessoas sejam indiferentes, embora isso possa acontecer. É mais provável que elas pisem em ovos para não nos desagradar. Isso não significa que esse clima hostil seja nossa culpa, mas se esperarmos que os outros deem um exemplo que nós gostaríamos, vamos ter que esperar muito. Então, sejamos nós o exemplo de disciplina e esforço na direção da mudança. Assim, devemos refletir no porquê essa pandemia nos segregou aos nossos lares, todos juntos, em estreita relação, e qual o objetivo, já que tudo o que nos afeta tem um objetivo útil e não único. Pensemos na razão da necessidade particular de vivermos em família. Esta é, enfim, a reflexão que devemos fazer e cada um de nós certamente encontrará a sua resposta. Assim, para finalizar, em Jesus no Lar, capítulo 1, o Neio Lúcio, através do saudoso Chico Xavier, relembra Jesus nos orientando. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E Emmanuel, em O Consolador, nos ensina que os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar.
É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Terminado o nosso trabalho de hoje e seguindo na melhor vibração dessa tarefa cumprida, pedimos licença aos espíritos que nos orientam e acolhem para encerrarmos sempre agradecendo a Deus pela oportunidade, a Jesus pelo amor incondicional que nos dedica e aos espíritos amigos que nos auxiliam nas tomadas de decisão voltadas para o bem. Que esta luz permaneça no nosso meio familiar e favoreça a harmonia tão necessária. Que assim seja.